Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Anderson aqui. Meus amigos, infelizmente não deu para o Brasil, né? O Brasil acabou sendo eliminado mais uma vez nas quartas de finais de Copa do Mundo, né? Como foi em 2010, em 2018 e agora em 2022, né? Para uma excelente equipe que é a equipe da Croácia, né? Uma equipe muito guerreira, uma equipe muito entrosada, muito técnica. O Brasil teve mais oportunidades. O Brasil é um time melhor do que o time da Croácia, mas nem sempre na Copa do Mundo o melhor vence, né? A gente já cansou de ver jogos extraordinários em que a equipe dominou a outra, mas faltou o fator psicológico, faltou o fator da paciência. O Brasil teve muita paciência, o Brasil jogou muito. O primeiro tempo do Brasil foi um pouco abaixo, né? A Croácia dominou o Brasil, de fato, a maioria do tempo, né? Na primeira etapa do jogo. O Brasil ficou ali um pouco retraído, a Croácia tocando muita bola. Uma posse de bola, mesmo que não se resultou em oportunidades claras de gol para a Croácia, mas a Croácia na primeira etapa do jogo dominou bem ali o Brasil, um toque de bola envolvente, enfim. O lateral da Croácia, óbvio que eu não vou tentar falar o nome dos jogadores da Croácia porque é um pouco complicado. Alguns eu posso até conhecer, mas outros é difícil da gente decorar o nome, né? Mas Modric, Pulisic, enfim, esses jogadores que são referências, de fato a gente não consegue, não dá para esquecer porque são jogadores que estão aí jogando nos altos campeonatos, né, europeus, enfim. A Croácia dominou ali sim o Brasil no começo do jogo, no primeiro tempo, jogou muito, a posse de bola foi muito boa para o lado da Croácia. Mas no segundo tempo o Brasil passou a agredir mais, ficar mais tempo com a bola, atacar mais, chutar mais em gol, né? O goleiro da Croácia fez defesas, embora não tivesse sido milagres, né? Aquelas defesas extraordinárias, mas ele de fato defendeu algumas oportunidades boas do Brasil que resultariam em gol, de fato. Um jogo muito difícil para o Brasil. Acredito que esse jogo da Croácia foi o jogo mais difícil do Brasil, né, na Copa do Mundo, nessa Copa de 2022 do Catar. Junto com o jogo da Suíça foram os jogos mais difíceis, mas acredito que o jogo da Croácia ainda foi mais difícil, porque de fato a equipe da Croácia é uma equipe casca grossa, uma equipe acostumada a jogar junto e acostumada a jogar esses jogos decisivos, esses jogos difíceis, né, esses jogos de mata-mata. Você vê que os últimos jogos de mata-mata da Croácia, não só nessa Copa, mas na Copa de 2018 também, foram jogos que a Croácia ganhou ali nos pênaltis, né? Arrastou o jogo até os pênaltis e conseguiu ganhar, conseguiu o resultado. Eu acredito que a estratégia da equipe da Croácia, embora no começo do jogo tenha sido ali aquela estratégia ofensiva de ir para cima, de atacar, de não temer, de não ficar com medo ali do Brasil, mas acredito que a estratégia da Croácia era assim arrastar para os pênaltis, né? Como eles já estão acostumados a ganhar esse tipo de jogo nos pênaltis, eu acredito particularmente que a Croácia queria sim arrastar esse jogo para os pênaltis, para que pudesse ter um resultado favorável como teve nos pênaltis, né? Sim, enfim, existiram muitos erros, né? Eu acredito que do técnico, de Tite, acredito que ele, não muitos, mas existiram alguns erros ali fatais, né? Digamos assim, para a equipe do Brasil e que favoreceu a Croácia. Um dos erros foi as substituições que Tite fez. Em algumas acertaram, mas outras, né, ele errou. Eu sei que o Éder Militão, ele sentiu câimbras, né, ele não conseguiu terminar as duas prorrogações, sentiu câimbras, mas ali ele colocou o Alexandre e colocou o Danilo para sua função de origem, né? Ele tirou o Danilo de um lado do campo e colocou para o lado em que ele de fato joga. Mas é evidente que Danilo estava cansado e não conseguiu acompanhar o contra-ataque da Croácia. E o Brasil leva um gol de contra-ataque no finalzinho do jogo, no finalzinho do segundo tempo da prorrogação. Algo extremamente, cara, revoltante e absurdo. Por quê? O Brasil, ao meu ponto de vista, na minha humilde opinião, o Brasil deveria recuar o time, fechar o time, né? Não colocar jogadores ofensivos, mas jogadores defensivos. Talvez mais um zagueiro, mais um volante, enfim. Até mesmo mais um volante para ajudar a Casemiro ali no meio de campo. E fechar o time, cara, porque o resultado estava favorecendo o Brasil. O jogo já estava praticamente ganho. E o Brasil ali, numa tentativa de ir para cima, numa tentativa de pressionar para fazer o segundo gol, acaba levando o gol de empate e arrastando
esse jogo para os pênaltis. E de fato, cara, é muito triste porque a gente sabe que a soberba, né, não falo da Croácia, mas a soberba do futebol europeu, né, de algumas seleções europeias, né, em achar-se superior ao futebol sul-americano. Recentemente Mbappé falou também que futebol sul-americano é um futebol que está abaixo do futebol europeu, enfim, querendo rebaixar, né, de fato o futebol sul-americano. E eu fiquei triste porque seria muito bom que o Brasil calasse a boca desses soberbos europeus, né, e mostrasse que o futebol brasileiro, o futebol sul-americano tem sim jogadores de alto nível e tem sim seleção, né, seleções capazes de ganhar a Copa do Mundo. Então, cara, é lamentável, é triste, né? Existe esse erro do Tite, não só nessas substituições, né, que ele fez aí no segundo tempo da prorrogação, não só nessa tentativa de querer colocar o time pra frente, né? Faltou também um líder ali no campo que dissesse, olha, vamos ficar aqui atrás, cara, não vamos subir, vamos ficar aqui, vamos recuar, porque de fato a gente precisa garantir esse resultado, vamos fechar o time. Faltou aquela liderança dentro de campo, né? Eu acredito que o Casemiro poderia ter feito isso, até o próprio Neymar. Vamos voltar, vamos fechar o time. A gente está quase classificado, mas enfim. O Brasil acabou indo naquela empolgação de tentar fazer o segundo gol e acabou adiantando o time, consequentemente sofrendo o gol de empate, né? Do Petkovic, né? Luka Petkovic, que de fato foi um gol muito bonito, um gol de contra-ataque, enfim. E aí, cara, nas cobranças de pênaltis, que foi algo absurdo, que eu não consegui entender a cabeça de Tite, o que ele quis fazer, porque, cara, como é que você me coloca, não desmerecendo, porque Rodrigo é um excelente jogador, é um craque, mas, cara, numa quarta de final, né, de Copa do Mundo, você colocar um garoto para bater o primeiro pênalti, né, cara, deveria ser um cara experiente, um Neymar, né, enfim, um Casemiro, um cara casca grossa, um cara experiente para fazer o gol, e aí sim incentivar e assim dar confiança, né? Não só para o Wallace pegar os pênaltis, mas também para os outros jogadores marcar suas penalidades. Então o que acontece? Neymar, inclusive, o melhor batedor de pênalti do mundo no momento, né? O cara que acertou muitos pênaltis. O índice de erro dele é muito pouco, né, nas penalidades. Eu não entendi, cara, ele ter colocado o Rodrigo para iniciar essas cobranças de pênaltis. Era óbvio que o moleque ia sentir, era óbvio que o garoto ia sentir a pressão. É uma quarta de final de Copa do Mundo, cara. Não é uma Copa, não é um campeonato brasileiro, não é a Sul-Americana, não é um campeonato inglês, uma Liga dos Campeões. É uma quarta de final de Copa do Mundo. Deveria ser o cara mais experiente, cara, um cara mais casca grossa para tentar reverter, né, esse pênalti e aí sim dar confiança ao restante. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, né? Infelizmente o Rodrigo perdeu o primeiro pênalti e aí o time já começou a se desestabilizar, né? Os jogadores da Croácia estavam acostumados com esse tipo de jogo, tanto que os dois primeiros pênaltis, né, da equipe croata foi no meio, né? Uma cobrança de pênalti relativamente fácil, né? Uma cobrança de pênalti no meio ali, com muita tranquilidade, muito ciente do que estava fazendo, porque eles estavam acostumados a jogar esse tipo de partida, né? De jogar nos pênaltis, jogar aquele jogo de sorte mesmo, de pênalti, e muito trabalho da parte deles, é óbvio, mas um jogo que favorecia eles por ter vindo do empate, né? Por ter empatado a partida no final, eles vieram com mais confiança. Mas é isso, é um ciclo que se encerra. Eu acho que literalmente 90% dessa eliminação eu coloco sim na conta de Tite, porque de fato ele errou. E errou de forma juvenil, cara. Porque você com o resultado na mão, cara, no segundo tempo da prorrogação, você coloca o meio de campo, você coloca o Fred, né? Você substitui um lateral e não tira, né? Um cara que tá cansado, como o Danilo tava, né? Eu sei que o Militão também tava, mas, cara, deveria ter fechado o time, colocar mais um volante, mais um zagueiro, fechar o time, cara. E não adiantar o time. Você vê que no gol da Croácia, mais de 6 jogadores do brasileiro estavam lá na frente, adiantados, né? Contra 4 defensores, né? E no contra-ataque fulminante a Croácia acabou fazendo gol. Muito triste, muito lamentável. Até porque o Neymar tinha feito um golaço, né? Um gol que só um gênio, né, faria um gol daquele. Driblou o goleiro e fez o gol. Mas, cara, é triste, é lamentável, porque eu de fato acreditava sim que o Brasil poderia ser campeão dessa Copa, porque é uma equipe muito boa, uma equipe muito entrosada.
uma equipe de talentos individuais muito bom. E fica mais uma vez, né, a tristeza da eliminação, como foi em 2018, como foi em 2010, 2014, enfim. Mais uma eliminação, foi dessa vez que o Brasil chegou. Continuamos sendo o maior campeão de todas as Copas, né, com 5 títulos. Mas o Hexa poderia ter vindo sim, né, se não fosse por esses erros de Tite, esses erros que eu, sinceramente, é complicado entender, porque, enfim, é complicado. E do futebol sul-americano ficou aí a Argentina, né, que é arqui-rival do Brasil no futebol. Mas eu ainda acredito, cara, que algumas das seleções que ainda restam, né, como Portugal, como a Croácia também, né, enfim, essas seleções que nunca ganharam é as seleções que eu vou torcer, né, embora seja difícil, mas enfim, essa Copa demonstrou que não existe impossível, nem time pequeno, nem difícil. Eu particularmente vou torcer para Portugal ou para a Croácia, para uma seleção que nunca ganhou um título mundial, porque a única seleção que de fato, né, eu não queria que ganhasse era a seleção francesa, né, por conta da soberba do Mbappé, por conta também que eles vieram de um título recente de Copa do Mundo, pelas eliminações que a França também provocou ao Brasil em Copas do Mundo, e também a Argentina, né, porque de fato se eles ganharem essa Copa, a soberba e a zoação deles serão eternas. Mas, cara, é complicado, é triste, é lamentável. Que o Brasil possa se estruturar, né, se reestruturar, possa trazer um técnico de fato que tenha uma visão de futebol moderno, né, que tenha uma visão de futebol inteligente, né. Eu acredito que o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, seja uma ótima opção, mas eu não sei se a CBF vai recorrer a esse meio, né. Me parece que tentaram fechar com o Guardiola, mas parece que ele não quis vir, enfim. Eu espero que o Brasil consiga um técnico que de fato tenha uma visão de futebol bem ampla, bem aberta, bem inteligente, bem moderna, para que o Brasil possa, quem sabe em 2026, né, na Copa dos Estados Unidos, do México e do Canadá, o Brasil possa trazer esse título. Mas é complicado, é um fim de ciclo, termina-se um ciclo e começa-se outro, e paciência, tranquilidade para reorganizar a equipe, para que tenha entrosamento, para que o Brasil tem muitos craques, né, tem muitos jogadores jovens que podem aí tranquilamente jogar uma próxima Copa. O Neymar, não sei se o Neymar ainda vai jogar uma próxima Copa em alto nível, né? Eu acredito que ele já tenha já possa estar com a idade um pouco avançada, mas não nada que impeça ele de não jogar, enfim. É complicado, mas temos Vinícius Júnior, temos Rodrigo, temos Martinelli, enfim, Antony, Richarlison, muitos jogadores espetaculares que podem tranquilamente jogar uma próxima Copa. E eu quero deixar um parênteses aqui para o Thiago Silva, cara. Monstro na zaga. Thiago Silva junto com o Marquinhos, para mim foram um dos melhores jogadores desse jogo. E quiçá da Copa, né? Jogaram de forma espetacular. Em especial o Thiago Silva jogou muito bem essa Copa. Mas, cara, é isso. Copa do Mundo você não pode vacilar. Você tem que ficar 100% concentrado. Você tem que ficar 100% focado. Porque senão, de fato, você acaba perdendo por um vacilo, por coisas pequenas, como foi no caso do Brasil, né? Algo rápido ali, um contra-ataque ali, dentro de 2 minutos a Croácia acabou empatando o jogo, levando para os pênaltis e se sagrando vencedora do jogo. Mas é isso. Vamos focar, né, agora a vida que segue. Vamos focar no nosso país. Vamos focar nas dificuldades, né? Seria importante esse título vir para levantar a moral do povo, né, do povo brasileiro, para que o povo soubesse que nós somos referência lá fora, ao menos em algum aspecto, né, como futebol. Mas é isso, vida que segue, vamos seguir, vamos ficar nessa força, nesse foco. Se inscreva aqui no canal, tá bom? Compartilha com algum amigo. Vamos se unir, porque o povo unido é um povo forte, é um povo vencedor, né? Temos que se unir, né, e ficar atento àquilo que pode promover o povo, aquilo que pode ajudar e abençoar o povo, e não coisas que venham prejudicar, né? Não estou falando aqui mais do futebol, mas estou falando aqui da política, da vida pública, de todos os aspectos, né, da vida espiritual, todos os aspectos do povo brasileiro, do povo em si, né? Não só do Brasil, mas do mundo. Interessante.
ficarmos atentos a esses aspectos, para que a nossa vida possa ser uma vida mais confortável com Cristo, guiando nossas vidas, guiando o nosso caminho, tá bom? Então um forte abraço, se inscreve aí no canal, compartilha, tá bom, meu irmão? Mostra um amigo, dá um like, para que a gente possa crescer junto, amém? Forte abraço, Deus abençoe a todos.